Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 6 de março, estamos começando o nosso programa pré-USDA. A gente vai falar das expectativas para o relatório de oferta e demanda de março do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado na sexta-feira. Vamos destacar os números esperados para a soja, milho e também para o trigo. Estou com o meu colega, consultor de safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. E aí, Luiz, tudo bem? Olá, Alessandro, boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí. Acho que é um relatório que não deve trazer muitas mudanças aí para a situação do mercado atual, no caso de soja e milho, mas a gente tem que ter uma atenção especial aos números aí que o USDA pode mexer relacionados à safra sul-americana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Beleza, meu recado inicial é aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV. Inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. Deixe seu like, seus comentários que a gente responde para você. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todo o nosso trabalho de consultoria do Luiz e dos nossos outros colegas, todos os trabalhos estão lá, as nossas análises. Temos também nossa agente de notícias, o que você precisa de informação dentro do agronegócio está na plataforma Safras, inclusive uma cobertura completa deste relatório de oferta e demanda de março do USA, que será divulgado na próxima sexta-feira. Vamos compartilhar aqui a tela para colocar a expectativa média do mercado. Sempre é importante dizer, tem uma expectativa mínima, né, da análise que se faz, uma expectativa mínimo do topo, e aí se faz uma média, que é a expectativa média do mercado que está colocada na tela. Nós temos a produção americana de soja, começando com os números de soja. Em fevereiro, o departamento colocava 113,3 milhões de toneladas, o mercado não coloca a expectativa, até porque o Luiz vai falar, mas não deve sofrer nenhuma mudança. Os estoques americanos 23, 24 eram indicados em fevereiro em 8,57 milhões de toneladas. Na média do mercado, se espera uma revisão muito pequena aí para 8,68. Aí vemos para os estoques globais 23, 24, 116 milhões de toneladas eram indicados para a soja nos estoques mundiais no relatório de fevereiro. Agora o mercado espera na média 114,5. Aí sim a gente vem, como o Luiz falou, para a safra sul-americana, que interessa bastante, e se espera na média no mercado uma redução na estimativa do departamento, que em fevereiro colocava uma safra brasileira de 156 milhões de toneladas, e agora o mercado espera, na média, uma redução para 152,5. Mas é o caso do Brasil, porque na Argentina já se espera uma maior estabilidade, aí o número de fevereiro, 50 milhões de toneladas, e o mercado espera uma ligeira revisão até para cima, na média, para 50,2. Luiz. Bom, como eu falei, Alessandro, acho que o foco do mercado são os números de Brasil e Argentina, no caso da soja. Estados Unidos, né, como bem colocou, a gente não deve ter nenhuma mudança em produção, até porque a produção está consolidada lá, e o USA não costuma mexer em número de produção no relatório de março, né? Ele pode mexer um pouco mais à frente, algum ajustezinho final aí, mas não deve ter nenhuma mudança nesse relatório, como eu coloquei. Tem a questão dos estoques americanos, que apesar da gente, o mercado, né, de uma forma média, esperar por uma pequena elevação, um ajuste mínimo também, não muda muita coisa, né? A não ser que a gente tenha uma surpresa, daí sim, que pode tornar o relatório um pouco mais baixista, ou até o contrário também um pouco altista, caso ele corte o estoque americano, o que não é esperado. Mas, como eu falei, a atenção principal é o número de safra sul-americana. Por quê? Porque, principalmente no Brasil, no caso brasileiro, o USDA, a gente entende, está bastante defasado ou atrasado nos ajustes com relação à produção brasileira, né? A gente aqui em Safras e Mercado trabalha com uma produção aí de 149, né, ou mais próximo de 150 há um bom tempo já. Parte do mercado trabalha também com isso, boa parte, a maior parte do mercado trabalha com isso. A própria Conab, recentemente, começou a entrar em linha conosco e com outras consultorias também, falando em 149, mais ou menos isso. Mas o USA estava falando, ou está falando ainda em 156. Então tem um gap grande, uma diferença grande aí de 6, 7 milhões de toneladas entre o que o mercado brasileiro entende ser a realidade da safra brasileira e o que o USDA entende ser a realidade da safra brasileira.
Então, existe esse espaço para o USDA cortar a safra brasileira. Tá? A grande dúvida é, ele vai cortar bastante ou pouco? Né? O certo, entre aspas, como nós achamos, seria ele trazer para 150, 149, que é o número que a gente entende. Mas é difícil, pelo menos, ou tem sido difícil nos últimos anos ou meses aí, mais recentemente, o USDA trazer cortes muito grandes de um relatório para outro. Então se espera que o USDA traga um corte aí de 3 milhões e meio, algo mais próximo de 152 milhões, que estaria um pouco mais dentro da realidade, mas ainda um pouquinho acima do que a gente está entendendo. Isso muda a cara do mercado? Eu acho que não. Tá? Se o USDA trouxer 152, 152,5, enfim, eu acho que não muda muita coisa. Porque ainda vai ser uma safra sul-americana grande, até porque a Argentina, a gente está esperando que o USA não mexa, ou mexa muito pouco. Se mexer, mexe para cima. Então, assim, não muda muito a cara da safra sul-americana. A gente vai continuar com um excedente de produção na América do Sul nessa temporada, e é isso que tem pesado no mercado nesse primeiro semestre. O grande ponto é esse. Né? Obviamente, tem que olhar a questão dos estoques globais. Se a gente for ver, a média do mercado espera por uma redução de estoque global em 1,5 milhão, que também não muda muita coisa, praticamente nada. Então, assim, salvo alguma surpresa, né, daqui a pouco usa trazer uma redução de produção argentina, quem sabe, ou uma redução maior de produção brasileira, o relatório tende a ser neutro, né? Ou até levemente baixista, apesar dos cortes esperados para o Brasil, porque, como eu falei, eu entendo que, mesmo ele cortando aí 3 milhões, 4 milhões no Brasil, não muda muita coisa. A gente vai continuar com excedente de produção nessa temporada. E então essa é a nossa expectativa. A gente espera, em se confirmando mais ou menos esses números aí que o mercado está esperando, a gente espera que seja um relatório aí de neutro a baixista, esse relatório de março do USDA. Maravilha, passamos aqui para o milho. Temos aí a expectativa do mercado. Produção americana 23, 24, indicada em praticamente 389,7 milhões de toneladas, assim como na soja, não deve ter mudança para a produção americana 23, 24, nem tem expectativa média do mercado. Os estoques americanos 23, 24 eram colocados em 55,17 milhões de toneladas no relatório de fevereiro. A expectativa média do mercado é de 54,38, uma ligeira redução, portanto. Os estoques globais 23, 24, em linha aí com a redução esperada nos Estados Unidos, em fevereiro era 322,06 milhões de toneladas, e o mercado, na média, agora espera 320,7. Aí a gente vem para a América do Sul, e assim como na soja, o departamento, na expectativa média do mercado, pode aí, deve reduzir de 124 milhões de toneladas para uma expectativa média de 122,4 milhões de toneladas. E também em linha com a soja, que na Argentina o mercado não espera grandes mudanças, o número de fevereiro da Argentina era 55, o mercado na média espera os mesmos 55 milhões de toneladas, Luiz. O que eu falei para a soja, eu acho que serve muito bem para o milho também, Alessandro, né? É muito parecido, a atenção do mercado continua na safra sul-americana, a safra norte-americana não deve ter nenhuma mudança. Se tiver mudança em estoque americano, é uma mudança mínima, né? Ainda mais se a gente pensar em estoques aí bem maiores que estoques de soja, né? Os volumes são muito maiores. Então, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos de estoque americano de milho não muda praticamente nada, né? O que poderia ser um corte que trouxesse suporte, nesse caso, pela questão dos volumes, não tende a não trazer impacto importante. Obviamente que a grande dúvida do mercado nesse momento é com relação ao tamanho da produção brasileira, somando safra, verão e safrinha, né, que a gente está em pleno plantio e desenvolvimento. E existe alguma preocupação, sim, com relação ao desenvolvimento das lavouras aí da safrinha, porque a gente está com um clima um pouco mais seco. O mês de março deve ser um pouco mais seco no centro-oeste, no sudeste brasileiro, parte do sul também. E isso pode colocar em risco aí uma parte da produtividade média das lavouras aí que a gente está esperando. Então, acho que faz sentido o USDA reduzir um pouquinho sua expectativa para a safra brasileira de milho. Mas, como eu falei, ainda é cedo para a gente ter qualquer definição. Obviamente que a questão climática ainda é importante, pelo menos até maio aí. A gente tem que ficar atento com relação a isso para a definição da safrinha brasileira. E no caso da produção argentina, da mesma forma que na soja, a gente não espera nenhuma mudança importante. Né? O clima na Argentina continua sendo favorável de uma forma geral, né? Salvo alguns pequenos problemas aí mais isolados.
E se o clima continuar positivo, eu acho que esse número de 55, no caso do milho, e aquele de 50, no caso da soja, são números que fazem bastante sentido, né? Estão em linha com o que o mercado está esperando. Então, da mesma forma que na soja, acho que o relatório não tende a impactar muito, salvo alguma surpresa. No caso do milho, tende a ser um relatório neutro também, de neutro a baixista, de alguma forma, apesar dos cortes de possíveis cortes de estoque norte-americano e mundial, mas de neutro a baixista, porque a gente está falando ainda de estoques bastante elevados, de uma produção americana muito grande, que foi a produção 23, 24. Então, eu acho que não deve mudar, né? De novo, salvo alguma surpresa, não deve mudar a cara desse mercado pressionado no milho, da mesma forma que o mercado é pressionado na soja. Beleza, Luiz? Vou passar aqui para o trigo. Olha aí, ó. Temos a expectativa. Bom, produção americana 23, 24, em fevereiro colocada em 49,3 milhões de toneladas. Estoques americanos 23, 24 eram 17,9, mesma coisa. O mercado espera na média agora, neste relatório de março, 17,9. Os estoques globais 23, 24 eram indicados em 259,4. O mercado espera um ligeiro ajuste aí na média para 259,1 milhões de toneladas. Hoje não estamos com o Elcio Bento, que está na Expo direto no Mitoque, mas ele fez a gentileza de me mandar alguns comentários aí sobre este relatório, sobre as suas expectativas. Ele não espera aí grandes novidades nos números, principalmente em relação à safra velha, sem novidades, né? Em relação à produção global, aí, o governo australiano recentemente elevou a estimativa de produção, aí no caso da safra passada, da última safra, para 26 milhões de toneladas. Pode haver alguma revisão no número do departamento. Colocou que a safra do Brasil e da Argentina estão bem ajustadas e de outros países também bem ajustadas, então não deve haver grandes modificações. Em relação aos Estados Unidos, que neste momento passam por um período aí sofrendo um pouco mais com a concorrência da Rússia, com retomada de exportações. A próxima safra conta com um clima bom para os Estados Unidos, pode atingir uma produção recorde. E, por outro lado, na Europa aí tem algumas condições climáticas que são desfavoráveis, com excesso de chuvas. Vamos ver o que o departamento coloca em relação a isso. Agradeço ao Elcio e um abraço para ele. Agora eu vou conversar com o Luiz sobre o comportamento da Bolsa de Chicago no dia de hoje, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Luiz, nós temos aqui a soja, Bolsa de Chicago, contrato maio, neste momento, aí, o mais negociado, 14,44,5, com uma queda de 0,4% em Chicago neste momento, Luiz. Pois é, Alessandro, como eu falei, o mercado esperando por esses números, né? E como eu disse, não tende a ser um relatório de neutro baixista, não deve mudar a cara do mercado. O mercado continua pressionado por uma produção sul-americana maior que a do ano passado, por estoques maiores, e isso a gente não deve ter nenhuma grande alteração nesse relatório de março. Lembrando, né, Alessandro, aí serve para o milho também, que agora no final de março a gente vai ter o relatório de intenção de plantio norte-americana. Esse relatório é muito importante e esse relatório pode mudar um pouco a cara do mercado. No caso da soja, eu entendo que, né, e o mercado de uma forma geral está entendendo, a gente deve ter um aumento de área de soja, né, até porque o preço da soja caiu menos que o preço de milho nos últimos 12 meses, aí, frente ao ano passado. Então, é possível que o produtor americano migre um pouquinho para suas áreas de milho para soja, né? Levando ao potencial produtivo maior. Então, o mercado, de alguma forma, já olha para isso também, e é por isso que eu entendo que esse relatório agora de março não deve trazer grandes impactos, porque, de alguma forma, o mercado já está começando a migrar suas atenções para o relatório de intenção de plantio do dia 29 de março. Estaremos acompanhando, final de março, esse relatório importantíssimo. Luiz, milho para maio, 4,25 e 3 quartos, queda de 0,2, também no mercado de milho, também bem fraco. Ctrl+C, Ctrl+V, o que eu falei na soja, Alessandro. Então, da mesma forma, só que no milho, aí tem um ponto interessante, tá? No milho, daqui a pouco, o mercado vai começar a se posicionar frente a esse relatório que eu comentei, de intenção de plantio lá do dia 29. No caso do milho, contrário da soja, né? As áreas de milho e soja competem nos Estados Unidos. Se aumentar a área de soja, a tendência é diminuir a área de milho, e aí a gente pode ter, a partir aí de abril, um cenário um pouquinho diferente, talvez uma sustentação um pouquinho maior no mercado, que continua pressionado,
mas se o USDA confirmar a expectativa do mercado de USDA lá do dia 29, né? De redução de área de milho, a gente pode ter daqui a pouco alguma correção positiva, algum respiro nas cotações de Chicago, que estão se aproximando de um fundo aí de $4, que é um fundo importante. Pode ser que, se o USDA confirmar a nossa expectativa aí lá no dia 29, o mercado ganhe um pouquinho de fôlego. Mas esse relatório de março de amanhã aí não deve trazer grandes mudanças para o mercado. Beleza, só citando aqui o preço do trigo, nós temos o trigo seguindo os seus vizinhos, soja e milho, e operando com uma baixa mais significativa. Aliás, o trigo, ultimamente, né, tem oscilado mais assim nesses altos e baixos, mas o maio, 5,31, com uma queda de 3,6% no dia de hoje. Luiz, te agradeço muito. Dia 8 a gente tem um encontro novamente para comentar os números do relatório propriamente dito, que será divulgado o relatório no começo da tarde da sexta-feira, dia 8 de março. E aí a gente vai apresentar quais foram esses dados, que impacta o mercado, se ficou dentro da expectativa, se não, estaremos juntos. Luiz, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Alessandro. Um abraço. Até a próxima. Eu só dou um último recado aqui, que os nossos próximos eventos de safras e mercado estão na descrição do vídeo. Tem Safras AgriWeek no final de março, muito importante. Temos live de café agora, amanhã, no dia 7, e fique junto com a gente nas nossas redes sociais, que também estão na descrição do vídeo. Um abraço, obrigado, Luiz.